Considerando isso que eu disse sobre as formas andarem lado a lado com as cores para compor a mensagem que o personagem quer passar, eu tenho como exemplo ótimo Divertidamente. Se você olhar todos os personagens, cada um deles tem a sua própria energia, já que eles representam cada um deles uma sensação, um sentimento. O quadrado geralmente é uma forma geométrica associada à estabilidade, são personagens mais obtusos, teimosos, que não são muito flexíveis e aptos à mudança. O medo, ele não necessariamente é um vilão, mas ele é um sentimento negativo, e é por isso que ele tem essa forma mais esguia, como eu disse anteriormente, mais pontiaguda. Ele também tem a cor dele próxima ao roxo, que é muito associado ao místico, ao incerto, é uma coisa mais misteriosa, enquanto o vermelho ele é mais explosivo. E é por isso que a raiva é representada com essa cor mais intensa e com essa forma mais, como eu posso dizer, irracional. Porque a raiva é racional, você faz ela no impulso, você não faz ela de uma forma racional. A alegria, ela tem essa forma dela arredondada e a cor amarela, que é uma cor que mais tarde eu vou explicar um pouco, mas ela é ambígua. Então, ela tenta passar essa ideia de ser positiva, mas ela tem pequenos elementos que mostram que nem sempre ela é tão positiva assim. Isso vai ser mostrando durante o filme. Se você olhar a Nojinho, ela tem um aspecto tentando simular o arredondado, mas ela ainda é um pouco quadrada, o que faz sentido, porque se ela resiste a certas escolhas, como por exemplo a de comida, faz sentido ela ter um aspecto quadrado, teimoso. E ao mesmo tempo ela tem essas pontinhas que mostram que ela não é um sentimento tão positivo. E por fim, tem a tristeza. A tristeza é um sentimento bem particular no design porque ela é toda focada na forma arredondada, até mesmo mais do que a alegria. Então você deveria pensar, poxa, não é para ser um sentimento positivo, mas a tristeza não é positivo, não é mesmo? É um design todo focado na forma arredondada, porém com a predominância de azul gigantesca, que, como eu havia dito, ele é mais introspectivo, ele é bastante associado a uma questão depressiva, e também a da racionalidade, o que faz sentido, porque geralmente, quando a gente pensa demais sobre alguma coisa, a gente pode acabar ficando um pouco mais triste, enquanto quando você não pensa, você tem ações mais impulsivas, e é por isso que o vermelho, uma cor que você percebe logo de cara, é associada à raiva, enquanto o azul é colocado para tristeza e entra nessa contradição, quebra um pouco o fato dela ter a forma positiva. Porque a mensagem do filme é você entender que a tristeza não é boa de ser sentida, mas ela é necessária. Então ela não necessariamente é apenas ruim, mas ela também não é apenas boa. Ela tem essa nuance. Com esse exemplo, eu espero que vocês consigam entender melhor a abordagem que eu vou fazer sobre as cores usadas nos personagens de Tower of God. A psicologia das cores ela é um aspecto muito interessante para ser analisado, mas sempre deve haver um cuidado para se considerar a cultura de cada local. Tower of God é uma obra coreana, apesar dela ter sido reproduzida numa animação japonesa. Então eu fiz uma pesquisa para tentar entender como é que funcionam as cores na Coreia, e com isso eu consegui confirmar certas teorias que eu criei a partir das informações que eu fui absorvendo de cada personagem. Os provérbios coreanos, eles citam o azul mais do que outras cores, então eles gostam muito dessa cor, especialmente quando ela é associada ao branco. E é o que faz a gente entender por que o Kan tem essa retratação mais próxima da gente para gerar uma certa empatia e um afeto por ele. O amarelo, ele é uma cor considerada por eles como associada à santidade, associada à nobreza. Então não é uma cor que vai ser usada por todos os tipos de pessoas, e sim por pessoas especiais. E isso faz a gente entender por que os olhos do Ban, além de serem bem abertos e inocentes, ele tem essa predominância de uma cor mais associada à santidade e à nobreza, porque ele é especial, ele se destoa do resto, enquanto essa cor tenta ser replicada na Rachel, mas por um motivo peculiar ela se apresenta de forma diferente. O amarelo ele é visto como uma cor ambígua. Enquanto ela pode ser associada à jovialidade e esperança, ela também pode ser associada à hipocrisia e ao ciúme. É por isso que ela acaba sendo a cor dos otimistas. Ela é muito associada ao sol, ela acaba sendo uma cor que se destaca, mas ao mesmo tempo ela pode ser vista como uma cor representante da cobiça, de sentimentos que te fazem sentir ódio. Considerando isso,
a gente pode entender porque tem uma certa diferença entre a Rachel e o Ban. A cor do Ban é um pouco mais puxada para o dourado. A cor da Rachel, ela é bem mais claramente amarela. Então, essa ambiguidade é mais presente nela, enquanto o Ban puxa para o dourado, que nem sempre foi associada a uma questão de riqueza, mas a uma questão de durabilidade e fidelidade. Não é à toa que as bodas de ouro são assim chamadas. Ela representa esses vínculos mais fortes. Logicamente, isso consegue ser percebido no Ban, pois o tempo inteiro ele é muito fiel a Rachel. E o curioso do Dourado, considerando o contexto da Tower of God, é que ao mesmo tempo que ele chama muita atenção para si, assim como o Ban chama muita atenção para ele, o Dourado passa uma sensação de ser inalcançável, de ser algo distante, inatingível. E é por isso até que as pessoas tomam muito cuidado para você aplicar o Dourado em campanhas de marketing. O cinza, ele é uma cor que às vezes ele remete à inteligência, mas em Tower of God eu acredito que ele é usado, pelo menos no Ban, mais como uma questão de ser vago. Ele é um personagem que é uma incógnita no começo. Às vezes é até difícil de acreditar que ele seja tão puro. A gente descobre que sim, porque a gente conhece a história dele, sabe que ele viveu trancafiado literalmente debaixo de uma pedra, né? Mas pra quem olha pra ele, no primeiro momento tem essa questão de dúvida. Você não consegue ler ele também, porque ele não passa uma ideia muito certa. E até por isso que é interessante você olhar os acordes do uso do preto. Por quê? O preto, ele tá tanto predominante no Ban quanto na Rachel, mas eles atuam de formas diferentes. Quando você vê o acorde entre as cores do preto, o marrom, o dourado e o cinza, ele remete ao pesado, enquanto o preto, o dourado e o vermelho, eles são associados ao poder. Isso serve para você comprar a ideia, a mensagem que o anime tem a princípio, de que o Ban ele era um estorvo porque ele era fraco, ele ficava o tempo inteiro em cima da Rachel, e de que ela é agraciada com poder, que ela é predestinada a ser bem-sucedida. E por que isso acontece com o preto? Antigamente, na Idade Média, as cores mais ricas elas eram associadas à nobreza e as cores mais simples, né, o preto, o marrom, o cinza, eles eram da plebe. Mas a partir do momento em que a burguesia tomou o poder, essas cores se inverteram. Então, o preto passou a ser associado a status, a carros, a elementos de poder, enquanto as cores mais vivas elas foram associadas ao popular, ao que seria antigamente a plebe. E assim, o significado mais óbvio é que o preto ele é associado à noite, à penumbra. E eu não sei se vocês sabem, mas Ban em coreano significa noite. E é por esse mesmo motivo que quando você assiste um anime, o Ban é traduzido como Yoru na dublagem, porque Yoru é noite em japonês. E é um pouco compreensível que eles tenham feito essa adaptação, porque o nome dele é literalmente uma coisa. E várias vezes há piadas com essa questão. Então eles acabaram colocando a palavra noite, literalmente, como o nome dele. E a gente poderia chamar ele de noite, se quisesse. Em paralelo a esse significado de noite, você tem a associação do preto àquelas coisas que você faz em segredo. E é por isso que, geralmente, seitas, coisas que você faz por trás dos panos são sempre vinculadas ao preto. Isso faz com que o preto seja predominante na Rachel e no Ban, mas eles atuem com significados diferentes. Porque a gente viu que o vermelho ele é muito associado a um sentimento mais intenso. O Ban, ele demonstra isso nas ações dele quando ele muda de ideia e põe em risco planos que ele já havia feito para poder proteger a Rachel. Enquanto mesmo ela tendo tanto vermelho, você não vê esse vermelho sendo transformado em paixão, e sim num sentimento mais agressivo. Porque o acorde de vermelho, preto e amarelo que você vê na Rachel, ele é associado ao ódio. E esse ódio a gente sabe que vem do sentimento de inveja, a cobiça que ela tem em relação às coisas que acontecem com o Ban. E o simbolismo do preto é tão forte, quando você tem um acorde de cores, mesmo que eles tenham um significado considerando apenas elas juntas entre si, quando você coloca o preto, ele pode inverter o significado. Você pode tornar esse significado negativo. Então é por isso que a Rachel, mesmo tendo um aspecto feminino, com o vestido rodado, com o cabelo dela preso em rabo de cavalo, com as sardas que várias vezes são usadas em personagens mais inocentes. Então, mesmo que ela tenha esses elementos, a partir do momento que você põe um amarelo ambíguo e você ainda coloca um preto por cima desse amarelo e do vermelho, ela se torna uma personagem difícil de ler e você acaba não interpretando ela de forma unanimemente positiva.
Então é isso. Depois de todas essas informações apresentadas, se você tiver terminado Tower of God, ou então se você já estivesse lendo a Webtoon, você deve ter percebido que todas essas escolhas fazem muito sentido. Então daqui pra frente, eu espero que isso mude a percepção de vocês diante do design de personagens de animes que vocês venham a assistir. E caso vocês tenham gostado, por favor me avisem. Eu posso fazer esse mesmo vídeo de análise sobre os outros personagens de Tower of God. Caso vocês queiram que eu faça um vídeo desse sobre outro anime, por favor também me avisem. Por fim, eu peço para que vocês me deem apoio para continuar fazendo esse tipo de trabalho. Deem um like nesse vídeo. E se vocês quiserem continuar acompanhando conteúdos como esse no canal, vocês podem dar subscribe e também tem outros vídeos para vocês assistirem. Obrigada pela companhia. Tchau, tchau!